Bom, nós estamos em Efésios e nós hoje vamos encerrar a série de Efésios. Uma série que nós começamos lá no primeiro versículo do primeiro capítulo e estamos hoje no capítulo 6. Nós vamos ler hoje a partir do versículo, deixa eu ver aqui, versículo 10. Então, se você quiser acompanhar aí, abra, por favor, em Efésios 6 ou clique em Efésios 6 a partir do versículo 10. Eu vou ler o texto todo, porque o texto tem tanta coisa que é difícil, inclusive, saber por onde começar. Mas nós vamos tentar fazer alguma coisa que possa extrair o máximo daquilo que o texto da palavra tem para o nosso coração nessa noite. Vamos lá, acho que o texto vai ser projetado aí e nós vamos falar sobre o último capítulo dessa série de Efésios, que nós chamamos de A Vitória da Graça. O texto diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Se você tem acompanhado essa série, se você alguma vez já leu Efésios, você deve ter notado que na carta toda, Paulo falou sobre graça. E ele começou falando sobre a graça, e você vê lá nos primeiros 2 capítulos de Efésios, Paulo falando sobre a graça que estava programada para nos alcançar antes mesmo da fundação do mundo. Paulo começa dizendo que aquilo que está acontecendo com a gente hoje, conhecer a Cristo e ter a vida moldada por Cristo, não é algo que aconteceu como uma simples coincidência. E também não é algo que tem a ver com um planejamento meu ou seu. Paulo diz, o que nós passamos hoje, a nossa vida em Cristo, a nossa espiritualidade, viver de acordo com a vontade de Deus, tudo isto tem a ver com um plano que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. Deus já tinha o plano de revelar através de Cristo o enorme amor que ele tem por cada um de nós. Então assim Paulo começa a carta aos Efésios. Depois Paulo diz, bom, a graça não é somente aquilo que muda o cosmos. A graça muda o cosmos, a graça muda toda a criação. O amor de Deus tem a capacidade de transformar a tudo e a todos. E é por isso, então, Paulo, a partir do capítulo 3, vai começar a tratar de alguns detalhes mais pessoais, dizendo, por exemplo, como é que a graça transforma a nossa vida cotidiana. Ele diz, bom, se Deus nos chamou para viver a vida que Ele quer, então, óbvio,
nós não podemos mais viver a vida do jeito que nós queremos. Nós precisamos compreender o que Deus quer, como Ele quer e por que Ele quer. Nós fazemos isso, por exemplo, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e tentando compreender um pouco mais a cada dia como é que Deus quer que nós nos portemos num mundo complicado como esse que a gente vive. Depois disso, Paulo fala também de como o Evangelho muda a nossa família. Relação entre maridos e esposas, esposas e maridos, pais e filhos, filhos e pais, patrão e empregado, empregado, patrão. Todas as relações obrigatoriamente necessitam ser atingidas e transformadas pelo Evangelho. Ora, se é verdade tudo isso que a Bíblia diz que é verdade, então a gente simplesmente não pode continuar vivendo do mesmo jeito e não pode continuar, inclusive, a ter uma vida familiar que seja uma vida familiar totalmente deturpada. Há padrões estabelecidos por Deus em sua palavra para o nosso estilo de vida. Nós falamos particularmente sobre isso na semana passada, numa mensagem que eu espero que as irmãs tenham começado bravas comigo e tenham terminado gostando do que a gente conversou, e os homens tenham começado animados com o que estavam ouvindo e terminado totalmente preocupados com o fato de que uma grande parte dos homens cristãos não tem conseguido simplesmente exercer o seu papel de acordo com o que Deus tem estabelecido na sua palavra. Mas veja, cosmos sendo afetado, relações sendo afetadas e famílias sendo afetadas. E agora, quando chega no final da carta, Paulo traz uma outra imagem que para os cristãos daquela época era uma imagem muito clara. Ele diz assim, bom, para encerrar, deixa eu lembrar vocês que para conseguir tudo isso não é fácil. Porque eu não sei quanto a você, mas eu vou dizer a respeito de mim mesmo. Eu tenho profundas dificuldades para fazer as coisas que eu sei que eu devo fazer. Desde as mais elementares, sei lá. Eu lembro quando eu era criança, e como qualquer criança, eu era daquele jeito assim. Você tinha que praticamente implorar para entrar no banho. E depois que a criança entra no banho, vem a segunda fase do processo doloroso, que é fazer o quê? É fazer a criança sair do banho. E quem aqui tem filhos, sabe como isso acontece, é uma coisa estranha. Filhos são programados a não querer fazer nada daquilo que você disser para fazer. Aí você diz assim, entra no banho, entra no banho, entra no banho, entra no banho. E depois de falar 20 vezes, a pessoa entra no banho. Mas você já sabe que você terá que falar 20 vezes, sai do banho. E provavelmente, nós estamos falando isso dos nossos filhos, mas a gente era assim. Nós temos a tendência natural de não fazer as coisas que nós devemos fazer. Tipo, tem que fazer isso, me mandaram fazer isso, mesmo sabendo que é correto, só porque me mandaram fazer, então não vou fazer. Só para mostrar que eu sou um grande revoltado. Por exemplo, algumas pessoas demonstraram a grande revolta na sua vida fugindo de casa. Não sei quantos aqui fugiram de casa, mas não aquela fuga de casa real. Aquela fuga de casa que a gente acha que fugindo de casa vai assustar o pai e a mãe. Aí, sei lá, você foge de casa, você pega as suas coisas e vai para onde? Para o quintal. Você vai para o quintal, vai para o terreno ao lado. Onde mais? Que se alguém aqui fugiu e foi? Casa da tia, cada tia... Da casa da tia mais fofoqueira que você sabe que chegando lá ela vai contar para sua mãe, que é a forma de proteger, e você já fica pensando, tomara que ela conte, que se ela não contar, dancei. É mais ou menos assim, nós somos pessoas, nós somos rebeldes sem causa, e por aí vai. Paulo está dizendo, então, a gente não pode ser ingênuo de achar que Deus vai falar para a gente fazer X, e simplesmente a gente vai fazer X sem reclamar, não. Há uma luta sendo travada dentro de nós, quase que lembrando aqueles desenhos que a gente assiste, que tem um anjinho bom de um lado e um demônio do outro, e você fica naquela coisa, faço isso, não faço, e fica essa guerra dentro de nós. Tanto que Paulo, no texto que nós lemos, diz, vocês, cristãos, precisam se armar como um soldado.
E aí ele vai usar vários exemplos: capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, a couraça da fé, o escudo da fé. Ele tenta trazer para os cristãos daquela época e para nós a seguinte imagem: não se esqueçam de uma coisa, vocês estão em constante guerra. E talvez, inclusive, esse seja um dos maiores esquecimentos da igreja de Jesus na época que nós estamos vivendo. Esquecer que quer nós queiramos ou quer gostemos ou não, nós estamos numa profunda guerra. Há uma guerra sendo travada em nosso coração, e aí o próprio texto diz algo importante, diz: e não se esqueça que essa guerra não tem a ver com outras pessoas. As nossas maiores guerras não são travadas com o próximo, são travadas com uma luta espiritual que acontece em nosso coração. Por isso que Paulo disse, a nossa luta acontece contra as potestades, contra demônios, contra o inimigo. E se alguém antes quiser falar, você está falando de demônio? Demônio mesmo. Eu acho que quando a gente olha para a televisão, a gente vê a banalização do demônio. Mas, porém, a Bíblia diz, há forças malignas que atuam tentando destruir o relacionamento dos seres humanos com Deus. Isso acontece desde o começo, desde Gênesis 3. E aí Paulo diz, lembre-se, vocês estão em guerra. E eu particularmente quero dizer nessa noite que eu acho que essa é uma das passagens menos compreendidas pela igreja nos últimos 30 anos. Porque a gente simplesmente se esqueceu disso, porque a vida está ficando cada vez mais tranquila para nós, cristãos, que vivem pelo menos do Atlântico para cá do mapa. A vida para nós, como cristãos, é muito tranquila. Você simplesmente hoje decidiu em algum momento que iria para o culto. E isso provavelmente não trouxe nenhuma grande implicação para a sua vida, a não ser o fato de que você teve que se programar para tomar o seu banho, eu espero, para colocar a sua roupa e vir. Talvez você tenha tido alguns trabalhos do tipo, me atrasei um pouco para sair de casa porque alguma coisa saiu do controle. Dependendo do horário que eu cheguei, eu tive que parar o meu carro mais longe do que eu estou acostumado a parar. Algumas pessoas tiveram dificuldade para conseguir um local aqui para acompanhar a pregação, tiveram que entrar um pouco depois. Essas talvez tenham sido as grandes implicações do significado de você ter dito, hoje eu vou para o culto. Hoje eu vou para a reunião da minha igreja. E a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo pela internet nesse momento, estão assistindo a nossa mensagem no YouTube, tem a mesma percepção. Você, inclusive, pode estar na sua casa, acessando canais cristãos tranquilamente. E isso não vai trazer peso nenhum sobre a sua vida. Você pode, inclusive, terminar isso, fechar o seu notebook, ou voltar para a sua casa e comentar amanhã no seu trabalho, na sua escola, que você esteve num culto, que você frequenta uma igreja, e simplesmente algumas pessoas podem dizer para você no máximo, eu não gosto de igreja, mas você não vai ser morto por causa disso. Você sabe que ninguém vai colocar uma faca na sua garganta dizendo assim, peraí, você é cristão? Então, para nós, essa imagem de cristãos em guerra é uma imagem que saiu da moda. No entanto, veja, Paulo não está tratando primariamente de cristãos que estão em guerra porque vivem num local em que há perseguição religiosa. Ele diz, não se esqueçam, a guerra acontece. E as piores guerras acontecem no nosso coração. Ali as grandes batalhas espirituais são travadas. E eu, quando olho, e nós estamos terminando Efésios, eu olho para Efésios, por exemplo, e tenho a mesma sensação que eu estava assistindo uma pregação do Francis Chan na internet na semana passada. E o título da pregação, e você vai notar que muito do que eu vou falar aqui está diretamente influenciado por ele. Se você for procurar essa pregação no YouTube, eu quero recomendar que você faça isso. O Francis Chan tem uma pregação que diz assim, se Jesus fosse o pastor da sua igreja, muito provavelmente você não iria frequentá-la.
E ele estava dizendo, porque Jesus era um cara muito estranho. Ele, inclusive, diz, né, nessa pregação, já imaginou, por exemplo, se Paulo, o apóstolo Paulo, fosse o pastor de jovem de qualquer igreja do nosso tempo? O ministério de jovens ia ser um fracasso. Porque Paulo não era um cara descolado, Paulo não tinha uma linguagem descolada, e Paulo não falava coisas que, em tese, os jovens gostam de ouvir. Era tão complicado, inclusive, que a Bíblia diz que de um determinado momento Paulo estava pregando, e ele demorou tanto pregando que um cara dormiu, caiu, morreu. É sério, tá lá na Bíblia. O cara estava lá sentado numa janela meio alta, Paulo pregou, ele devia ser tão assim, eloquente, que o cara dormiu, pá, no meio do culto, você escuta um barulho, falei, o irmão aqui morreu. Aí Paulo falou, traz o irmão aí. Aí trouxeram o irmão, e falou assim, ih, rapaz, morreu mesmo, morreu mesmo. Aí Paulo foi lá, orou por ele ressuscitou. Aí Paulo fez o quê? Onde é que eu estava mesmo no texto? Ele voltou a pregar. Quer dizer, se Paulo fosse um pastor de jovens, o que ele tem que fazer? Chama a banda, faz um louvorzão, canta alegria está no coração de quem conhece a Jesus, canta aquela música, ressuscitou, aquela música antiga, tem uma música antiga, ressuscitou. Era propício para o momento, ele falou assim, não, gente, eu estava aqui numa parte da mensagem importante, então vamos voltar. Você, Paulo, você está louco, o cara acabou de ressuscitar, você vai voltar para a Bíblia? Eu falo, bom, a Bíblia é mais importante do que qualquer pessoa ressuscitando. Aí você vai falar assim, eu não vou contratar esse cara para ser pastor de jovem da minha igreja. Aí ele também, um pastor de jovem da igreja, que uma grande parte da mensagem dele fica falando sobre fornicação, não dá, os jovens não iam aguentar. E os jovens iam lá para a diretoria da igreja e falaram assim, não dá, você tem que tirar esse pastor daqui. O pastor daqui está falando umas coisas, está espantando os jovens da igreja. E era Paulo. A gente chegou a um ponto da igreja que a gente precisa reconhecer que se Paulo fosse líder de um dos ministérios, seria um fracasso. A gente tem que parar para pensar o seguinte, o problema está em Paulo ou em nós? Claro que está em nós. Se Jesus fosse realmente o pastor da nossa igreja, eu garanto, se eu não estava aqui, eu também não estava. Porque Jesus era um cara extremamente complicado. Primeiro, porque ele não estava nem aí para os ouvintes. Tanto é que ele falava por parábolas. E a Bíblia diz, inclusive, que muitas vezes ele pregava e ninguém entendia bulufas. E aí, quando uma vez foram perguntar para ele, mas Jesus, olha, ninguém está entendendo o que você está falando. Ele diz assim, mas é justamente por isso que eu estou falando. Porque eu quero pregar e que eles não entendam. Porque esse pessoal aí é tudo solo ruim. É tudo semente ruim em solo ruim. Eu não vou ficar investindo em semente ruim em solo ruim. Eu vou só investir em gente boa. Aí os discípulos chegaram e falaram assim, a gente não entendeu o que você falou. Então para vocês eu explico. Para eles não. Mas Jesus, eles estão tudo indo embora. Viu? Não falei que era solo ruim? Quem quer ficar, fica. Quem não quer, não fica. Já imaginou Jesus sendo pastor de uma igreja do nosso tempo? Ele chega aqui e fala assim, ô pessoal, tem umas coisas para falar, ele fala 5 minutos, você não entende nada. Ele simplesmente vira a costa e vai embora. Era assim que ele pregava. A Bíblia diz que ele terminou de trazer a palavra, a parábola do semeador. Quando ele terminou a parábola do semeador, ninguém entendeu nada, ele virou as costas e saiu. Simples assim. E foi um dos momentos do ministério dele que uma multidão enorme estava seguindo. Ele dizendo assim, eu estou pouco me lixando para a multidão. Um bando de gente sem vergonha. Eu vou ficar investindo minha vida nesses sem vergonha? Já imaginou Jesus, pastor, fazendo isso? Imagina, Jesus chega, olha para a igreja e fala assim, igreja cheia. Vou embora. Ele vai embora. Mas Jesus, você não vai pregar? Eu não. Por que você não vai pregar? Porque a igreja está cheia. Mas então, Jesus, a igreja está cheia, você tem que pregar. Não, eu não vou pregar justamente porque a igreja está cheia. E a maioria lá não tem nada a ver comigo. Então não vou ficar perdendo meu tempo. Mas Jesus, e agora? E agora nós estamos aqui em 3? Então agora eu vou pregar. Porque se vocês estão aqui, vieram atrás, porque vocês estão interessados. Então para vocês eu prego. Mas o que a gente faz com aquele pessoal? Aquele pessoal a gente torce para não voltar domingo que vem. Porque se voltar domingo que vem eu não prego de novo. Dava 1 mês e qualquer conselho, qualquer diretoria de igreja mandava o cara embora. Mas Jesus talvez seria aquele que diria para nós, vocês não têm ideia, vocês estão em guerra. Eu, inclusive, essa semana, comecei a pesquisar algumas imagens que eu gostaria de colocar na projeção para mostrar a real situação da igreja de Jesus em alguns lugares. E eu fiquei naquela assim, coloco ou não coloco, foi ou não ponho, e eu decidi não fazer isso. Porque as imagens são tão chocantes, que são aquelas imagens que você olha e demora pelo menos uma meia hora, 1 hora para você sarar da imagem. São imagens tão chocantes do que irmãos e irmãs nossos estão sofrendo
pelo simples fato de serem cristãos, que são imagens que não dá para mostrar. São muito fortes. Uma delas mostra um bebê cristão de mais ou menos 2 meses sendo esmagado pelos pés porque é filho de cristãos. Então, um dos líderes do sistema religioso contra o cristianismo pega aquele bebê de 2 meses, nu, coloca num chão todo poeirento, num país oriental, e vai pisando em sua barriga, em sua cabeça, até que ele morra. Enquanto seus pais têm que assistir isso pelo simples fato de serem cristãos. Isso não é algo que nós estamos dizendo porque nós lemos num livro de história. Isso acontece hoje e vai acontecer amanhã. Nesse exato momento, muito provavelmente, uma questão de probabilidade, muito provavelmente nesse momento, há mulheres e meninas sendo estupradas em público, na frente de seus filhos e maridos, pelo simples fato de serem cristãs e de não quererem negar o nome de Jesus. Como o relato de um cristão que eu ouvi há pouco tempo, enquanto a mulher era violentada na sua frente e na frente dos filhos, a mulher violentada, sendo violentada por 8 homens, olhava para o seu marido tendo que assistir aquilo e dizia: não negue, porque Jesus é a única coisa que nós ainda temos. Não negue. Enquanto ela era violentada, ela olhava nos olhos do seu marido e dizia: não negue a Jesus. Jesus é a única coisa que nós temos. Se nós perdermos Jesus, aí sim nós teremos perdido tudo. Não negue! E isso acontece agora, nesse exato momento. E eu morro de vergonha da minha fé diante desses grandes homens e mulheres que Deus tem levantado. Porque para mim é extremamente tranquilo ser cristão. O máximo que eu posso sofrer por ser cristão e por ser pastor é alguns constrangimentos e algumas piadinhas idiotas. Ter que ver algumas postagens idiotas no Facebook sobre pastor. É o máximo que eu posso sofrer. Mas eu posso sair com uma camiseta da minha igreja dizendo que eu sou pastor. E isso não vai me trazer complicação nenhuma. Eu não vou ser preso, minha família não vai ser presa e minhas filhas não vão ser violentadas. Ao mesmo tempo, há pais de família que estão agora em suas igrejas louvando a Deus, sabendo que o risco de estarem ali é voltar para casa e terem que assistir o estupro de toda a sua família. Guerra. Paulo diz: se vocês não tiverem a profunda noção de que estão em guerra, vocês vão perder essa batalha. Porque a igreja do Senhor Jesus, nesse exato momento, que a única coisa que vai fazer com que eles deixem de ser igreja é a morte. E nós vivemos num país que, se você mudar o horário do culto, ou não tiver um bom ministério de crianças, a sua igreja vai falir. Se você mudar em meia hora o horário do culto, algumas pessoas simplesmente não vão mais. Se você não tiver um bom ministério de crianças, algumas pessoas simplesmente não vão mais. E enquanto isso, algumas crianças são estupradas. E os seus pais continuarão indo. Eu não sei o quanto essa carta é fictícia. Na verdade, isso não é uma carta, é um e-mail. A carta é para quem nasceu antes de 1990 e alguma coisa. Mas eu sou de 78 e às vezes eu ainda falo em carta. Eu ainda sou daquela geração que fica contente quando chega uma carta. Do tipo, né? Algumas pessoas aqui simplesmente não sabem o que é esperar um carteiro. Faz a mínima ideia. Vê alguém andando de amarelo na rua, fala: o que é isso, esse cara de amarelo? Ah, ele entrega e-mails particulares escritos. Ele entrega e-mails em papel. Ah, deve ser isso. Tem um setor que você manda e-mail, aí a pessoa imprime o seu e-mail, aí ele traz na sua casa. Aí você olha e fala: mas não é melhor mandar no e-mail mesmo? Eu não sei o quanto esse e-mail, ou essa carta, ou esse documento é fictício ou não.
Mas ele foi escrito, foi enviado hoje. Se você de alguma forma se encontrar em alguma dessas partes, não há muito o que dizer, apenas que você siga as recomendações que estão no final do texto. Não talvez a recomendação do comandante no final do texto, mas do que a gente vai dizer depois de ler tudo. Mas eu gostaria de ler a carta de um soldado, já que nós estamos falando de guerra. Nós vamos ler a carta que um soldado está mandando para o seu comandante. Eu acho que isso, de alguma forma, tem a ver com a gente. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura. Querido, amável, eterno e bondoso, comandante das Forças Armadas do Reino de Deus. Começou? Eu gosto dessas coisas que começam bonitas, assim. Tipo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quero começar esse singelo documento com um profundo temor, dizendo que o Senhor é a melhor coisa do mundo e a única realmente importante. Ressalto, antes de tudo, que fazer parte do exército do Senhor é a maior honra e que estou aqui para o que der e vier. O Senhor sabe que pode contar comigo, pois não há nada maior e melhor na vida do que caminhar e servir onde quer que o Senhor esteja. No entanto, permita-me fazer algumas perguntas e colocações antes que possamos estabelecer de maneira definitiva o nosso compromisso. Assim, gostaria que o Senhor, meu comandante, respondesse assim que possível os seguintes questionamentos. As batalhas serão sempre no mesmo horário? Sim. Pergunto isto porque tenho algumas coisas a fazer. E uma mudança repentina no horário poderia me prejudicar muito. Gosto, inclusive, de programar a minha vida e não sou lá muito tranquilo com alterações feitas. Caso alguma mudança no horário das batalhas seja ventilado, os soldados serão consultados e poderão votar a respeito. Falando nisso, quantas batalhas serão travadas na semana? O Senhor sabe que um excesso mínimo de batalhas pode cansar a gente e deixar, inclusive, os soldados bem estressados. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade com isto e gostaria de poder fazer parte de um exército que não peça muito da gente. Fiquei sabendo que de vez em quando o exército para suas atividades para reuniões e que um dos soldados traz a palavra para a gente nessas reuniões. O senhor poderia garantir que o soldado que fala sempre será o mesmo? É que eu gosto de alguns soldados que falam, mas eu não gosto de outros. Então, por favor, o senhor poderia garantir que a nossa satisfação como exército será prioridade para o senhor nesse quesito? Informo de antemão que se mudar o soldado que fala, precisarei me ausentar. O exército tem música? Se tem, qual música? Toca em que altura e qual estilo? O senhor sabe que tem um gosto musical estabelecido e que precisa ser respeitado. Aliás, são poucos os exércitos que me agradam nesse quesito. Por favor, amado e longânimo comandante, esteja atento a isto. Quais são as atividades que o exército irá oferecer para os meus filhos? Esse exército irá ensinar, cuidar, doutrinar, gerar atividades, treinar outros soldados para cuidar deles, para que eu possa me sentir confortável enquanto vou para as batalhas que de antemão escolher? Digo isto porque sei que tem exército por aí que não oferece muita coisa para os nossos filhos. E diz, inclusive, que é papel de cada soldado ensinar os seus filhos menores. Este exército tem, pelo menos, escola de balística nas férias, conhecido também como EBF. O exército tem ar-condicionado? Se sim, qual a temperatura média? O exército oferece estacionamento? Se sim, é seguro? Quem cuida? Tem custo adicional? O exército tem custo financeiro? Acho inadmissível saber que tem exército que pede contribuições.
Outra coisa importante: corro algum risco? Serei desafiado? Precisarei sair da zona de conforto? As pessoas no exército são legais? Desde já agradeço a sua atenção e repito: primeiro o Senhor, pois o Senhor é sempre o mais importante. Aleluia. Resposta do comandante: vá plantar batatas. O último versículo do texto com o qual Paulo encerra a carta aos Efésios diz assim: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus com amor incorruptível. Esses entenderam a graça. Para esses, o amor a Jesus não está baseado em se algo, se vai, se não vai. Não. Simplesmente o amor a Jesus está baseado naquilo que Jesus é. E o mais importante passa a ser fazer o que Jesus disse. Porque reconhecem que a morte de Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, dá toda a motivação necessária, possível e eterna para que sejamos igreja e compreendamos o nosso papel como soldados nessa guerra em que ele nos coloca. Uma guerra em que comandante não tem que ficar perguntando para soldado o que ele quer, como quer, onde quer e por que quer, porque o soldado reconhece o seu papel de soldado e o soldado sabe que se o comandante manda ficar na frente de batalha para morrer, isso é o que o soldado simplesmente tem que fazer. Por isso Paulo diz: vistam-se da armadura de Deus, porque nós somos soldados dele. Eu quero dizer que, sim, uma mensagem da Bíblia como essa me incomoda muito, porque faz com que haja profunda necessidade de reavaliação de cada ponto da minha vida, de todos os pontos da minha vida, todos os dias. Porque eu tenho muita dificuldade de dizer para Deus, com todo o coração, que eu estou disposto a morrer por Ele. No entanto, mesmo que não seja esse o profundo desejo do meu coração, como cristão eu sou chamado a dizer: Deus, mesmo que o meu coração diga não, se eu precisar morrer por amor ao Evangelho, me ajuda a fazer isso para a glória do Teu nome. E a partir dessa perspectiva de vida, vale mais e vale a pena fazer apenas aquilo que o comandante quer de nós. Mas eu quero voltar ao começo. Isso é extremamente complicado porque está muito fácil. Muito fácil. E a facilidade tem matado o nosso cristianismo. De uma tal forma que eu conheço pastores, e já não são poucos, que oram com todo o coração para que Deus faça cair uma perseguição religiosa em nosso país. É sério. Há pastores que oram pedindo que Deus traga perseguição religiosa ao nosso país. Porque reconhecem que talvez seja a última alternativa possível para que cristãos simplesmente acordem para o preço absurdo da fé, que em tese deveríamos viver, mas temos dificuldades por causa de nosso bem-estar. Nós estamos terminando uma série que fala da vitória da graça. E uma série que fala da vitória da graça tem que terminar, muito provavelmente, com uma expressão que reflete o nosso sentimento diante dos desafios da palavra de Deus e diante da profunda inoperância que temos diante dos desafios da palavra. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Porque o Senhor sabe que vai terminar esse encontro. E as vozes
diabólicas. E a voz do diabo ainda dirá ao nosso coração: esqueça, esqueça, esqueça. Não entra nessa. Não vire um fanático. Esqueça. Enquanto a suave voz de Jesus ainda dirá a nós: venha. Porque um dia a Bíblia diz que nós sim estaremos diante do grande comandante e ele dirá para cada um de nós: muito bom, muito bom, muito bom. Vem para o descanso. Muito bom. Muito bom. É muito bom saber que algumas das nossas irmãs violentadas e mortas, nesse exato momento, já olharam nos olhos de Jesus e ouviram ele dizer: muito bom. É muito bom saber que maridos e pais que foram mortos depois de verem os seus filhos, esposa, serem violentados e assassinados e depois mortos, já receberam um abraço do Mestre dizendo: muito bom, a família de vocês está aqui. Eu só espero que enquanto isso, o nosso maior desejo não seja um lanche no McDonald's e a próxima viagem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus, nós reconhecemos a profunda dificuldade que temos como igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor nos converta. Diante da realidade que sofre a tua igreja, a igreja que o Senhor ama, a igreja pela qual o Senhor morreu, diante das atrocidades que tantos irmãos e irmãs nossos sofrem, a gente nem fica sabendo, ou quando fica sabendo, tenta virar os olhos, porque talvez vá atrapalhar o nosso almoço, ou vai talvez atrapalhar o pecado que a gente tem programado para mais tarde. Senhor, não deixa mais isso acontecer com a gente. Transforma todas as nossas lágrimas de vergonha e consternação em lágrimas de profunda alegria por amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Ajuda-nos nisso, Pai, porque o Senhor sabe que nós por nós mesmos não temos capacidade. A nossa força está no Senhor e queremos confiar no Senhor e na força do Teu poder. Para que esse dia, o último dia do mês de julho de 2016, não seja lembrado como um dia em que a gente ouviu algo que não desceu legal, que não foi agradável, mas que passou. Mas que seja um dia que fique lembrado como um dia em que o Teu Espírito Santo tocou a nossa vida de uma forma que nós não mais sejamos os mesmos, nunca mais. De uma forma que as nossas famílias não sejam as mesmas e, consequentemente, nossa igreja não seja a mesma. Ajuda-nos a entender a guerra que estamos, a reconhecer que a vitória final é garantida, mas há profundas batalhas a serem travadas todos os dias. E ajuda-nos a travá-las para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.